Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Manual da Eletricidade. Meu nome é João Paulo. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre o Teorema de Norton. Então temos aqui o nosso Teorema de Norton. Vamos ver o que o Teorema fala. Então o Teorema de Norton afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente IN em paralelo com um resistor RN. Então a gente vai pegar um circuito complexo e vai transformar em um circuito equivalente, composto por uma fonte de corrente IN e um resistor em paralelo RN, em que IN é a corrente de curto-circuito através dos terminais RN, então a gente vai aprender a calcular essa corrente de curto-circuito aqui, e a resistência de entrada ou equivalente nos terminais quando as fontes independentes forem desligadas. Então, vamos grifar aqui o RN, a gente vai zerar as fontes para calcular o nosso RN. Então vamos entender aqui como que funciona esse circuito. Vamos supor que eu tenho aqui, esse retângulo aqui, circuito linear de dois terminais. Eu tenho esse circuito aqui, podemos dizer que ele é um circuito complexo. A gente tem um circuito complexo aqui, pensa, um circuito com muitas fontes, resistores, paralelo, série. Então, a gente vai pegar esse circuito complexo e aqui, nesses terminais aqui, vamos supor que a gente quer utilizar aqui vários valores de resistores, tá? Vou chamar de RL. Então, a gente conecta aqui, resume esse circuito aqui em uma fonte de corrente IN, resistor, aqui vamos resumir ele, numa fonte de corrente IN, resistor RN, que é o resistor de Norton, em paralelo com a fonte, e os nossos terminais A e B. Nesses terminais A e B, a gente vai colocar esse resistor, que é nosso RL. Então, eu posso substituir o valor aqui, a partir do momento que eu tenho um circuito simples, eu posso substituir quantas vezes eu quiser o meu RL aqui, valores diferentes, né? Se eu quiser fazer alguma experiência que preciso de determinar vários valores, né? Por exemplo, com um resistor de 10, com um resistor de 20, com um resistor de 30, 40, 50. Eu vou trocando aqui, eu tenho um circuito simples, basta substituir na fórmula o valor do resistor que eu vou encontrar. Eu não vou precisar resolver todo um circuito complexo para chegar nesse valor desse resistor aqui, tá? Então, a gente vai transformar esse circuito aqui, circuito complexo, circuito linear de dois terminais, em uma fonte de corrente IN e um resistor RN, tá? A gente vai fazer essa transformação para simplificar esse circuito. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. E tem algumas regrinhas aqui, né? Para a gente calcular aqui. A corrente N, ela é a corrente de curto-circuito através dos terminais RN. E a resistência, então a gente vai ter que curto-circuitar aqui, A gente vai fazer um curto-circuito, onde que é entre os terminais A e B. A gente faz um curto-circuito ali, calcula a corrente ali. Essa vai ser a corrente IN. E a resistência, vamos ver aqui como que ela faz. A resistência, aqui a resistência de entrada ou equivalente nos terminais quando a fonte independente for desligada. Então, a gente vai calcular a resistência equivalente do circuito zerando as fontes, tá? Na fonte de tensão, como que a gente zera? A gente faz um curto-circuito. E na fonte de corrente, a gente abre o circuito, tá? Para zerar. Então, vamos aqui, eu tenho um exemplo aqui. Com esse exemplo aqui, vamos calcular aqui. Vamos ver o que ele pede. Encontre o equivalente de Norton visto pelos terminais A e B. Ele só pede para a gente calcular, então, o nosso circuito equivalente. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou começar desenhando o meu circuito equivalente, né? Então, vamos lá. Circuito equivalente aqui. Vai ter uma fonte de tensão. Opa, fonte de tensão não, fonte de corrente, né? Os terminais aqui, da fonte de tensão, ela está para cima. Então, vou desenhar aqui a setinha da corrente assim. Aí, a gente vai ter o nosso resistor. Vamos ter nossos dois resistores aqui. Esse aqui vai ser um resistor. E aqui no meio eu vou ter outro resistor. Porque a gente tem dois resistores em paralelo, né? Esse aqui vai ser o IN, que é a corrente de Norton, a fonte de Norton, né?
IN, e aqui vai ser o meu RN. Aqui vai ser o meu RN. E aqui eu vou chamar de RL, que seria a minha resistência de carga, tá? Então, RN, IN, RL. Vamos guardar esses dados aqui. Beleza. Agora, como que eu faço para mim calcular esses valores? O que eu preciso encontrar? Eu preciso saber meu IN. Então, eu preciso saber IN e eu preciso saber meu RN, que é a corrente de Norton, resistência de Norton. Meu RL, a gente não tem valor, depois a gente pode substituir por algum valor aqui para calcular, tá? Então, beleza. Vamos começar calculando meu IN. O IN nada mais é do que a corrente de curto-circuito aqui, ó, nos terminais A, B. Então, aqui vai ser o meu IN, a corrente que circula por esses dois terminais aqui. Como eu tenho aqui um curto-circuito em paralelo com uma resistência, eu posso eliminar aqui esse resistor, porque o curto-circuito aqui, a resistência aqui ela tende a zero, né? Então, paralelo com o resistor, a corrente vai toda por essa parte do circuito, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Preciso calcular a minha corrente. Então, como que vai ficar? Aqui, ó, vai ser meu IN. IN que vai circular aqui por esse circuito. Então, IN vai ser igual a, vamos utilizar a lei de Ohm, que diz que I é igual a V dividido por R. Se eu tenho os valores aqui de V e de R, ó, V vale 50 volts, que é a tensão aplicada à resistência desse circuito. Então, aqui eu tenho 50 volts dividido pela minha resistência, que é 5 ohms. 50 dividido por 5 vai ser igual a 10 amperes. Então, a gente já encontrou o valor do meu IN. IN vale 10 amperes. Vou substituir o valor aqui, 10 amperes. Já sei que a minha fonte de corrente é 10 amperes. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso calcular o meu RN. Como que eu vou fazer para calcular o meu RN? Então, vamos lá. RN, que é a resistência de Norton. Eu vou apagar aqui o que a gente tinha feito, né? Vamos apagar aqui o IN. Vamos apagar aqui, a gente vai precisar do resistor. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a resistência vista pelos terminais A e B. Qual que é a resistência vista pelos terminais B? É a resistência do circuito. Mas, antes disso, eu preciso zerar a fonte. Caso é uma fonte de tensão, eu vou curto-circuitar ela. Curto-circuitei, posso eliminar a fonte. Ó. Não tem mais a fonte aqui. Então, a resistência aqui entre os terminais A e B, eu tenho dois resistores em paralelo, que no caso é 5 e 20. Então, RN vai ser igual. Como que eu calculo a resistência em paralelo? Eu faço produto pela soma, que é 5 vezes 20, 5 vezes 20, dividido por 5 mais 20. Isso aqui vai dar 5 vezes 20 vai dar 100, dividido por 25. Isso aqui vai ser igual a 4 ohms. Então, eu encontrei aqui que o valor do meu RN, ele vale 4 ohms. Então, aqui RN vale 4 ohms. Beleza, encontrei meu circuito equivalente, que era o que o exercício pedia, certo? Mas agora, para que eu uso? Vamos supor que o valor aqui de RL, vamos jogar uns valores aqui. Vou calcular aqui, se eu quiser calcular a corrente aqui, ó, IRL, que é a corrente sobre o resistor RL. Vamos supor que vale 10 ohms a corrente do meu resistor aqui. Vamos utilizar o divisor de corrente. Como que é o divisor de corrente? Ó, IRL vai ser igual à corrente da fonte, que é 10 amperes, vezes o resistor oposto ao resistor que eu quero calcular. Então, se eu quero calcular a corrente no resistor de 10, eu vou utilizar o RN aqui, que é o resistor de 4 ohms. Então, vezes o resistor de 4 ohms, dividido pela soma das resistências, que é 4 mais 10. Isso aqui vai ser igual a 40 dividido por 14, que vai ser uma corrente de, vamos lá, 40 dividido por 14, 2,85 amperes. Então, 2,85 amperes. Beleza. E se eu quisesse, vamos supor, calcular a minha corrente aqui, substituísse aqui, em vez de um resistor de 10, eu queria um resistor de 20. Como que eu faço? Se eu tivesse um circuito aqui complexo,
eu teria que calcular tudo. Mas eu tenho um circuito simples, o circuito que está simplificado aqui pelo Teorema de Norton. Vamos lá, simplesmente vou substituir os valores. O que eu vou substituir? Eu tenho aqui o resistor de 10, eu vou substituir o resistor de 10. Vamos lá, quanto que vai dar? Se eu substituir aqui por resistor de 10. A única coisa que muda é a resistência aqui embaixo. Eu vou colocar aqui. Vai ficar 10 vezes 4. Opa, mas eu tenho que substituir por 20, né? Substituir pelo mesmo valor não vai dar certo. Então vamos lá, aqui é 20. 20 é o novo resistor que eu quero calcular aqui. Só para mostrar para vocês como que a gente utiliza aqui uma forma prática. Então, substituir por 20. Simplesmente eu vou fazer a mesma conta. 10 vezes 4 vai dar 40, dividido pela soma das resistências. 20 mais 4. 4 mais 20. Isso daqui vai ser igual a 40. 40 dividido... aqui eu não somei. Deixa eu somar aqui então. Que vai ser 24. Então, 40 dividido por 24. Quanto que vai dar? 40 dividido por 24. 1,66 amperes. 1,66 amperes. Então, agora acho que ficou mais claro para vocês como que eu utilizo esse teorema. E se eu quisesse continuar fazendo isso com vários valores, eu poderia pegar aqui, vamos trocar aqui, daí em vez de 20, vamos trocar aqui por 30, depois por 40, 50. A gente consegue ir trocando aqui, uma conta bem simples, a gente encontra os valores de corrente para esse circuito. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era esse. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.